tema da nossa aula de hoje é como criar um briefing infalível e alcançar o projeto perfeito. Esse é o nosso tema. A gente vai falar sobre briefing. Eu sei o quão importante é a gente entender e fazer um bom briefing. Mas, para começar, quais são as vantagens? Por que eu devo fazer um bom briefing? Para começar, um arquiteto ou designer de interiores que faz um bom briefing, ele consegue fazer um projeto com mais clareza, ele consegue entender melhor o que o cliente precisa, o que o cliente quer, porque ele vai ter esse mapa nas mãos dele. Fazendo um briefing, tu se torna um profissional mais seguro e tu vai conseguir defender muito melhor o teu projeto baseado nas expectativas do cliente. Então não vai haver aquela frustração do cliente de chegar e nossa, não era isso aqui que eu estava querendo, não. E aí, quando tu consegue defender o teu projeto, tu vai se posicionar porque tu entende daquilo que tu está falando e tu tem a certeza de que aquilo é o melhor para o cliente. Tu vai defender isso e vai conseguir suprir as expectativas. Tu vai se tornar um profissional muito mais seguro, né? Porque quando eu entendo do que eu tô falando, eu me sinto segura. Quando eu não entendo do que eu tô falando, eu vou titubear, vou gaguejar, não vai ser a melhor experiência, né? Uma das coisas mais importantes, assim, que quem faz um bom briefing tem muito menos alteração no projeto, muito menos. Real, tem muito menos alteração no projeto. Porque a gente já vai alinhado, a gente já entende o que o cliente quer, o que o cliente busca. Eu acerto, e eu não acerto porque eu adivinho, porque eu tenho que. Ai, mas será que ele gosta de um estilo mais provençal? Não, ele vai ter me dito isso. E se eu trago uma coisa que ele me falou, quais as chances de eu errar? Quais as chances dele me pedir alteração? Muitas vezes também, com isso, tu consegue um projeto aprovado de primeira. Às vezes as alterações vão ser aquelas coisas mínimas, aqueles ajustes, né, detalhes. Ou então ele vai ser 100% aprovado. Agora a gente teve um banheiro, inclusive, que foi totalmente aprovado, que inclusive superou as expectativas do cliente. Por quê? Porque a gente tinha um briefing muito bem feito. E agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os problemas de não fazer o briefing? O que isso pode te causar como profissional, assim? Se eu vou lá e não faço um bom briefing, eu acabo me tornando um profissional inseguro, confuso, porque eu não tenho certeza do que o cliente quer, do que o cliente precisa de fato. Ah, tô gostando de ver que causa frustração do cliente por não atender a expectativa, muitas alterações no projeto, perda de tempo que poderia estar fazendo outro projeto, vocês estão indo bem. E eu vou dizer mais. E vocês já sabem que eu trabalho aqui com franqueza. E muitas vezes a minha honestidade, assim, a minha franqueza é meio brutal, tá? Então, na minha percepção, e eu vou dizer isso já me pedindo desculpas pela franqueza, quem não faz um bom briefing é um profissional amador. Ai, Tati, mas eu já tô há 10 anos no mercado e não faço briefing. Amador. E não só é amador, como é enxergado por seu cliente como um profissional amador. É um profissional que vai precisar fazer inúmeras alterações de projeto até acertar o que o cliente gostaria, porque não alinhou antes. Vai ficar lá mandando mensagem no WhatsApp sem parar para o cliente. Tu gosta disso ou disso? Gente, faz o briefing, meu Deus do céu. Pergunta. E antes de tudo isso ainda, para quem não sabe o que é briefing, um briefing é basicamente um questionário que a gente faz com o cliente, mas não um questionário assim em entrevista, a gente já vai falar sobre isso. É uma condução que a gente faz com o cliente para entender o que ele quer no espaço, o que ele gostaria, o que ele não gostaria, enfim. Então, quem não faz um bom briefing vai ter que fazer muitas alterações. E digo mais, é um profissional preguiçoso. Quem não faz briefing, porque fazer briefing leva tempo. Fazer briefing é chato. Nossa, por que eu vou fazer isso? Tu tá sendo preguiçoso. Ainda um profissional que não transmite segurança ao cliente, de que o projeto vai sair da forma como ele gostaria de fato, porque aí chega, fecha o projeto, beleza, vou começar. Mas vai começar com o quê, meu querido? Minha querida? E aí tu vai lá e apresenta um projeto com uma cozinha azul. E tu fez o projeto para um cliente aqui do Sul que é doente colorado. E ele não quer nada azul, só que tu não perguntou. Então tu não sabe. E aí tu vai pisar na bola e vai acabar a tua reputação com aquele cliente. É como tu disse, o briefing é a etapa
É o mapa do projeto. Já trabalhei com outro colega que não fez o briefing com o cliente e tudo que eu precisava fazer na modelagem eu não conseguia, pois meu colega nunca sabia responder o que o cliente queria. É um mapa, gente, é um passo a passo do que tem que fazer no projeto. Facilita demais. Por isso também que quem não faz briefing tem muita dificuldade em fazer a criação, em fazer o render, porque é exatamente o que a Fran falou, não sabe o que botar no projeto. Aí eu já começa aí. Será que o cliente vai querer algo mais clássico, mais provençal ou algo mais contemporâneo? Linhas retas? Não sei, não perguntei. E aí, será que ele quer tons mais neutros ou ele quer cor? E não é todo cliente que quer a mesma coisa. Eu já tive cliente que quis tudo super sofisticado, clarinho, tons dourados e tal. E já tive cliente que não quis dourado de jeito nenhum, que queria tudo colorido. E ambos foram clientes espetaculares para mim. Então não tem um. Nossa, então todos os meus clientes vai ser igual. E se for igual, tem alguma coisa errada aí. Então, a gente precisa ter o briefing para saber, para ter esse mapa, como a Fran falou, para a gente ter esse mapa e conseguir criar em cima disso, porque senão eu vou criar na base do quê? Do achismo, do meu bom gosto. Além disso, como eu já falei antes, uma pessoa que faz, o profissional que não faz briefing, não consegue nem defender o projeto, porque vai defender na base do quê? Olha, eu coloquei essa cor aqui porque eu gosto. Agora é diferente eu dizer que eu coloquei essa cor aqui porque vocês me comentaram que vocês gostam de tons neutros com toques de cor. Então aqui nós colocamos o tom neutro e do lado de cá nós trouxemos pontos de cor. Entende como muda? Eu preciso saber defender aquilo que eu tenho no projeto. Eu preciso vender o meu projeto, mesmo que o cliente já tenha me pagado, pagado, não sei. Eu já vendi o projeto, mas eu preciso vender a ideia agora para ele, né? Ele precisa acreditar nesse projeto. Então, eu preciso obrigatoriamente saber defender. Não dá para dizer, eu coloquei. E defender um projeto não é explicar o projeto. Explicar o projeto qualquer um pode. Vai olhar aqui para trás, vai dizer, isso aqui é uma prateleira, que é uma estante, que tem prateleiras, aí tem uma serralheria. Eu não estou defendendo projeto nenhum aqui, eu estou explicando. Quando eu defendo o projeto, eu faço como? Aqui nós fizemos uma parte fixa aqui embaixo com o espaço de armazenamento para conseguir guardar as amostras, que era uma solicitação da cliente, e ao mesmo tempo que ficasse organizado com uma forma de bancada. Após isso, nós colocamos prateleiras para que ficasse de forma decorativa, para que a cliente pudesse colocar as decorações ali e utilizar como cenário, e ainda temos uma iluminação por trás para trazer esse cenário um pouco mais aconchegante. Falar isso é diferente de só explicar. Isso é defender. Na base do que o cliente me disse. E eu já falei isso muitas vezes, né? Escutativa. Então, eu só consigo defender o meu projeto se eu sei o que o cliente quer. Senão, não tem como. E quais os benefícios de fazer um bom briefing? Por que eu, então, devo fazer? Ok, já entendi que não fazer um bom briefing, eu posso ficar aqui categorizado como um profissional confuso, inseguro, amador, preguiçoso, inseguro. Já entendi. Mas os benefícios reais, assim, ponto a ponto. Os benefícios de um bom briefing, primeiro deles, o cliente se sente ouvido e entendido. Não só se sente, como ele está sendo ouvido e entendido, porque tu presta atenção exatamente em tudo que ele está te falando. E isso faz toda a diferença, porque nós estamos vivendo em um mundo em que isso é um diferencial, que para mim é um absurdo, né? Ouvir uma pessoa deve ser algo natural, mas não é mais. Já é um diferencial. Então, se tu fizer o básico, que é ouvir o teu cliente, tu já tá assim na frente de muita gente, que só pega o cliente, nem quer mais saber dele, faz o projeto e é isso. Quando a gente faz um bom briefing, o cliente se sente ouvido, ele se sente atendido. O projeto passa por menos alteração, ou mesmo ele pode ser aprovado de primeira, né? E por que ele passa por menos alteração? E por que ele pode ser aprovado de primeira? Porque tu vai saber o que o cliente precisa, o que o cliente quer. E por isso tu vai apresentar um projeto muito mais alinhado com a expectativa do cliente. Não tem espaço para frustração aqui, porque tu já sabe o que o cliente quer. A criação também, quando a gente tem um bom briefing, a criação ela é muito mais rápida, porque tu já sabe exatamente o que buscar. Como eu falei lá no início, o briefing é um mapa para o projeto, é assim que a gente precisa entender ele. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar este mapa e depois, tudo que eu for criar, eu vou lá. Aí eu consigo ver quais são as cores, o que precisa ter no projeto, o que o cliente quer, o que ele não quer, que é super importante também. Porque senão chega lá, não gosta de amarelo.
O cliente não gosta de amarelo, só que tu não sabe disso, porque tu não perguntou. E aí tu vai lá e coloca que seja um quadro que tenha amarelo. Às vezes o cliente não vai nem saber porque que ele não gostou, mas é porque tem aquele amarelo que lembra ele alguma coisa ruim. Então a gente precisa realmente fazer um briefing bem acertado, tá? Além de tudo isso, ainda tu como profissional pare de depender da sorte. Porque se tu não faz um briefing, tu depende da sorte. Vai ser tipo assim, vou fazer esse projeto claro, vou na mão de Deus de que esse cliente gosta de coisa clara. Não dá. E aqui eu não tô só falando o briefing para mim, eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Não é só sobre essas coisas amplas, sobre essas coisas abrangentes, como cores, tons. Eu tô dando exemplos genéricos aqui. Mas um projeto, um briefing, ele vai no âmago da questão. Eu preciso saber se o cliente quer um cooktop de indução ou a gás e quantas bocas. E se ele quer forno e micro-ondas e como que ele quer. Ele gosta de torre ou ele prefere na marcenaria dividido? Eu preciso mapear isso. Porque de nada adianta, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu der os passos. De nada adianta eu entender que o cliente gosta de tons claros com dourado, com marmorizado, se eu vou lá e coloco um cooktop de indução, sendo que o cliente não gosta, não quer, e ele quer um cooktop a gás. E já errei. E a geladeira? Que tipo de geladeira que ele quer? Side by side, a invertida, comum, que tamanho? E o que mais importa para ele? Espaço de cozinha? Espaço de sala? Como que eu divido? Isso não é para a gente adivinhar. Eu não posso depender da sorte para isso. Eu preciso ter isso no meu mapa. Preciso ter isso no meu briefing. Ai, Tati, mas falando desse jeito aí, nossa, fazer um briefing leva muito tempo. Não dá. Briefing leva muito tempo. Não dá. Então me diz uma coisa. Se não dá para fazer porque leva muito tempo, quanto tempo tu perde em alteração depois de apresentar um projeto se tu não faz um briefing? E tirando dúvida durante o processo de projeto no Whats? Ô, fulano de tal, olha só, vi essa coifa aqui, o que tu acha? Isso já tá resolvido antes. Na minha percepção, é muito mais fácil eu levar 2, 3, 5 horas fazendo um briefing bem feito do que precisar depois voltar 3 casinhas na hora das alterações. Volto lá pro início. Penso, meu Deus, não entendi nada. E esse é um dos motivos também dos meus projetos nunca terem alteração de conceito. O que eu quero dizer com isso? A essência do projeto e a estrutura do projeto nunca muda. O que muda é detalhe. Eu queria mais uma prateleira. Acho que a gente tira esse amadeirado e coloca uma cor lisa. Eu acho que a gente pode trocar essa poltrona. Nunca vai ser assim. Achei demais esse projeto. Tem coisa demais aqui dentro. Eu prefiro uma linha clean. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque lá no início eu já sei que ele gosta do clean. E aqui o Vinícius falou, ouvir o cliente é fundamental sempre. Exatamente. Isso vale para todo mundo, né? Para todas as profissões também. Mas, quando a gente ouve o cliente, a gente consegue se atentar àquilo que ele está querendo. E eu já vou falar mais sobre isso quando eu der os passos. Vocês já vão... Um guia prático que eu vou te dar, tá? Com 6 dicas. Mas... Gente, minha tela ficou preta, mas tá tudo bem, né? Mas... Aprendi a fazer perguntas mais simples que fazem muita diferença. Legal. Vou falar também sobre o que eu gosto de perguntar. E aí, justamente sobre isso. Tá, ok. Briefing é inteligente fazer. Posso até gastar um tempo ali no início, mas vai me poupar problemas futuros. Mas eu não sei o que perguntar. Fica parecendo um interrogatório. De vai e volta, vai e volta. Então, fica tranquila que eu já vou te passar esse guia prático com as 6 dicas para tu tirar de letra esse briefing infalível para o projeto perfeito, tá? Mas aí, antes, vocês já viram que eu gosto de seguir essa lógica, né? Antes de falar o que fazer, eu quero te falar o que não fazer. Porque aqui, meus queridos, eu sei que aqui vocês vão tudo se identificar. Ou pelo menos boa parte. Deixa eu te contar uma coisa. A primeira coisa é deixar de fazer briefing, né? Óbvio. Primeiro erro é não fazer briefing. Tem que fazer. Isso a gente já entendeu. Tem que fazer briefing. Independente. Não tem um briefing bom ainda. Faz com que tu tem, mas faz. Segundo erro, pegar um modelo pronto da internet, que não vai se adequar às tuas necessidades ou às necessidades do teu cliente. Não é com perguntinha pronta na internet que se monta um briefing personalizado. Não é. Muito pelo contrário. A gente precisa fazer algo personalizado de acordo com aquilo que tu costuma trabalhar. E também não dá só para enviar um monte de perguntas para o cliente achando que ele vai conseguir
achando que tu vai conseguir boas respostas dele e um bom relacionamento com esse teu cliente, enviando lá assim, 5 páginas para o cliente preencher. Cara, ele não vai ter saco. Primeira página ele vai responder bem, a segunda ele já cansou, nem quer mais. Aí ele vai, tá, daí aqui que você gostaria para o projeto. O que eu gostaria para o projeto? Eu gostaria de um projeto. Não é assim que o cliente responde se tu pede para ele escrever, porque é um projeto. O que ele quer? Ele não sabe, ele tem que conversar contigo para saber o que ele quer. Então não adianta vir com coisa pronta, não adianta não fazer briefing, muito menos, né? E não adianta enviar um monte de perguntas e deixar o cliente claustrofóbico. Porque a gente precisa pensar, antes de tudo, que o projeto ele faz parte da concretização de um sonho para o cliente. Apesar daquilo ser o nosso trabalho diário, todos os dias a gente está fazendo isso, é o nosso trabalho. Às vezes a gente tá final de um dia de trabalho, 6 horas da tarde, os clientes marcaram reunião e tu já tá cansado do dia inteiro e tu só quer que a reunião termine. Não. É um momento único, é um momento mágico para o cliente. O cliente está ali pensando na sua casa, a primeira casa às vezes, e aí ele vai e ele quer sonhar. Ele tá sonhando aquilo lá. Isso não pode se tornar pesado. Tu não pode dar um tema de casa para o cliente. Tu tem que fazer com que o projeto seja leve, para que a realização do sonho dele seja leve também. Gente, então, vamos ao guia prático para um bom briefing. Primeiro ponto, cria o teu próprio documento, pensando na tua metodologia, no tipo de cliente que tu costuma atender, se é residencial, se é comercial. Se é comercial e residencial, são 2 briefings diferentes, para começar. Não tem nada a ver um com o outro. Nada a ver. E mais do que isso, esse teu documento, como a Fran falou aqui, ele vai estar sempre em evolução. O documento ele não está pronto no primeiro momento que tu termina. Tu precisa ir lá e atendi um cliente, ele me falou tal coisa que não estava no briefing, vou acrescentar. Aí atendi outro cliente, ele me comentou uma coisa que eu não tinha nem pensado em perguntar. É uma boa pergunta, vou acrescentar. Então, é um documento que ele está sempre em desenvolvimento e ele deve ser sempre particular teu. Sempre. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu gosto de começar sempre com perguntas gerais sobre o gosto do cliente, sobre cores que eles gostam, quem são as pessoas que estão envolvidas ou que vão morar na casa ou que vão usar o espaço, se é um espaço comercial, quais são as preferências dessas pessoas, as idades que cada uma delas tem, perguntar se coleciona alguma coisa, se gosta de receber amigos, que aí tu já vai entendendo um pouquinho com quem tu tá lidando. Quem são essas pessoas, o que elas fazem. Isso é super legal, a gente perguntar assim de forma geral, sabe? Então tu vai saber que tu tá falando com uma família que os pais têm ali 45 e 47 anos e as crianças têm 10 anos e 13 anos. E aí, a partir disso, já vai entender como essa família funciona. Bom, são 2 adolescentes, né? Pré-adolescentes ali. Então, às vezes, o quarto deles vai ser uma coisa mais privada. Entende que a gente começa a entender? Outra pergunta que eu gosto muito de fazer, sobre alergias. Se alguém tem alergia, tipo rinite ou alguma coisa, alergia a pó. Porque aí, olha só, se tu não faz um bom briefing, tu vai colocar um tapete e a criança tem rinite. E aí, o cliente pode até nem dizer nada, mas ele nunca vai colocar aquele tapete. Ou então, o cliente quer tapete, mas ele tem rinite. Então, vou buscar um específico que possa dar menos pó e menos possibilidade de dar uma rinite. Entende? Então, é no detalhe, como eu falei. Apesar de ainda ser uma pergunta ampla, né? Então, eu gosto de perguntar dos gostos, as cores, tons, idades, os nomes de cada uma dessas pessoas, suas preferências, se tem animal de estimação, se precisa prever um lugar para isso, se alguém trabalha em casa, quais são as principais atividades a serem desenvolvidas em cada um dos espaços que a gente vai projetar. Essas são perguntas gerais. A gente nem entrou no específico aqui ainda. Sabe o que a gente precisa perguntar também, que é o terceiro item? O que o cliente não quer. Eu agora peguei um projeto, olha que curioso, que os clientes não queriam coifa. E aí, vou botar coifa para preencher espaço? Não. A gente vai criar alguma coisa para ocupar esse espaço, mas se o cliente não quer coifa, a gente não coloca coifa. Se o cliente não gosta de laranja, não vai ter laranja no projeto. Ou se o cliente solicita uma cor em específico, nossa, eu queria que tudo fosse mais neutro, mas assim, eu gosto muito de azul. Se ela te falar isso, coloca azul. Que seja numa almofada. Mas escuta o teu cliente. Isso tudo é ter uma escuta ativa.
Mas, de novo, pergunta o que o teu cliente não quer também. Quais cores que ele, de fato, não quer na casa dele. E aí, às vezes, um gremista vai responder vermelho. Um colorado vai responder azul. Isso é legal de saber, porque aí tu vai descobrir que ele é gremista ou colorado. Ou aí que tu vai descobrir que aquela cor lembra... Nossa, azul céu lembra a natação, que foi um terror para a criança quando ela fazia, então não pode ter azul. Entende que são coisas assim pequenas, mas que podem fazer diferença lá na aprovação do projeto? Gosto muito de perguntar o que os clientes não gostam. Tem coisas que eles não gostam que a gente nem imaginaria. Exato. Por isso que é bom perguntar. Para não... Daqui a pouco. Já tive cliente também que me falou que não gosta de ripadinho. Gente, é comum eu colocar nos meus projetos ripado. Imagina se eu não perguntasse. E aí? Eu ia vir com ripadinho e ele ia ficar, meu Deus, eu detesto ripado. E como que eu não sabia? Tem que perguntar. Quarto passo, quarto tópico do nosso guia prático. A gente precisa fazer perguntas específicas sobre cada ambiente. O que precisa ter em cada um deles? O que precisa ter? E é aquela história que eu falei, da geladeira, da coifa, do cooktop, cama. Para ajudar, o que eu gosto de fazer? Monta uma lista com aquilo que tu costuma colocar nos teus projetos, para depois só dar check. Então, eu gosto de fazer isso numa conversa com o cliente bem dinâmica. Então, a gente vai perguntando e ele vai falando. Já vou explicar isso um pouco melhor. Mas eu já tenho uma listinha pronta. Acho que eu não tenho nenhuma aqui pertinho, deixa eu ver. Se eu tiver uma, eu vou mostrar para vocês. Talvez aqui dentro eu tenha. Tô pegando minha pastinha de projeto. Sim, elas são rosa. Adoro. Aqui, ó. Isso aqui é um checklist pronto. Que eu só vou marcando e anotando coisas do lado. Então, isso me facilita muito. Olha nos teus projetos e pensa. E já coloca opções para tu não ter que escrever. Tu não vai botar um check de cooktop. Tu vai botar um check de cooktop ou cooktop de indução. O que ele quiser, tu dá um check durante a reunião. Tu não precisa... Porque assim, quando a gente tá numa reunião, conversando com o cliente, é chato tu ficar parando para anotar. A pessoa falando e tu aqui, né? Ai, meu Deus, tem que anotar. Então, cara, faz assim, ó. E aí? E o que tu pensa para cozinhar? Tu gosta de cooktop? Tu prefere fogão ou um cooktop de indução? O que tu pensa sobre a tua casa? Eu gosto de cooktop de indução. E quantas bocas tu acha que seria bom? Vocês entendem que eu não tô fazendo um interrogatório? Que eu tô conversando com ele? E ele vai me dizer, eu acho que pode ser aqueles de 4 bocas. Então eu já vou e faço aqui, ó. Dou um check. Eu não preciso ficar aqui, ó, anotando na frente do cliente. Eu acho que essa aqui é a dica de ouro para vocês, né? Honestamente. Isso facilita demais, facilita tudo a gente ter essa possibilidade. Então, olha para os seus projetos e pensa tudo o que tu precisa especificar. Então, por exemplo, quarto, vamos lá. Primeira coisa é a cama. A cama. Tamanhos de cama. Já coloca todos os tamanhos. Solteiro, tem a viúva, né? Ou tem outros nomes também, mas meio casal. Tem casal, tem queen, tem king, super king. Coloca as opções. Além de tudo isso, ainda dá para escolher a cama. Além do colchão. Vai ser feito em marcenaria? Vai ser box baú? Vai ser convencional? Já deixa a listinha pronta. Para depois só checar. Só dar um check. O que mais que tem no quarto? A pessoa pode querer ter uma bancada de estudos. Então, bancada de estudo. Ela pode querer ter uma bancada de maquiagem. Bancada de maquiagem. Espelho de corpo inteiro. Espelho de corpo inteiro. São várias coisas para serem levadas em consideração. Então, para e olha nos seus projetos. Pega todos os teus projetos de quarto que tu já fez. Ou olha no Instagram, caso tu não tenha muitos, de outros profissionais. O que tem? E aí tu já vai adicionando isso no projeto. Então, na hora de perguntar para o cliente, tu até pode trazer alguns pontos. Então, o cliente está te falando, que a gente quer geladeira tal, a gente quer cooktop tal, tá. E aí tu vai perguntar assim, tu pensou em colocar ilha na tua cozinha? Não tinha parado para pensar nisso, mas acho que ia ficar legal. Vê como é importante? Então, a gente já vai bem alinhadinhos. Essa parte de já montar a lista com tudo que tu costuma colocar nos seus projetos, para depois só dar aquele check, é valiosíssima. E como eu falei, o briefing ele sempre vai crescendo. E outra coisa, essa folha aqui que eu mostrei para vocês, que não é uma folha, né? Porque acho que eu nem peguei todas, deve ter mais algumas lá, mas ó, é tudo isso aqui. E tem mais. É bom, o cliente não tá vendo isso aqui, tá? O cliente não olha isso aqui é minha anotação. E eu vou deixando a conversa correr. E esse é o quinto tópico. Deixa o cliente falar.
Entenda as prioridades, faça perguntas inteligentes para entender onde o cliente quer chegar. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer sempre que eu vou começar um briefing é perguntar: por que ambiente tu quer começar? Porque normalmente ele vai querer começar pelo ambiente que para ele tem mais importância. E aí tu já vai entender que aquele ambiente tem mais importância. O briefing começa nessa pergunta. E deixa o cliente falar. Ao invés de já começar perguntando o que ele quer, o que tu pensou para esse espaço? Daí ele vai te contando. Às vezes ele vai começar falando pelo guarda-roupa. Ele tá falando do quarto. O quarto é para mim, acho que vamos começar pelo quarto, que eu já tenho umas ideias. Vai ser assim. E aí, tu vai falar. Me conta o que tu pensou pro teu quarto. Então, eu gostaria muito que tivesse um closet. Com uma bancada de maquiagem. Ela começou pelo closet, ela nem começou pela cama. Então, cara, vai ser um baita de um closet. Tu vai caprichar nesse closet. Porque é nisso que ela tá pensando. Ela veio pra reunião pensando no closet. Então, não é só ouvir o cliente, é entender o que ele tá te falando. Entender as prioridades. Fazer perguntas inteligentes no meio disso. Para entender onde é que ele quer chegar. E por último, o sexto item, mas não menos importante, que muita gente acha que não deve fazer, que eu acho um absurdo, porque tem que fazer sim, é pedir imagens de referência, pedir imagens de inspiração. Isso não significa que eu vou copiar as inspirações que ele trouxer para mim e fazer o projeto igual. Claro que não. Se eu fizer isso, daí vocês, sei lá, me prendam. Eu acho isso vergonhoso, copiar um projeto. Não é sobre cópia que a gente está falando aqui, é sobre inspiração. É sobre ter referências, em especial para entender o que o cliente quer te dizer, porque nem sempre o que o cliente fala é o que ele quer. Simplesmente porque ele não tem obrigação nenhuma de saber termos técnicos. Ele é um leigo. Ele não tem que saber termo técnico. Então, às vezes, ele vai falar que ele quer... por exemplo, tem muitos clientes que falam que eles querem croicas. Eu queria bastante croica aqui. Que são de croicas, mas o que ele quer dizer é que ele quer spot. Ele não sabe qual lâmpada ele quer. Ele só tá falando croica porque todo mundo fala. Porque o spotzinho para ele tem esse nome. Cabe a gente decidir qual é o melhor, entende? Ou então, daqui a pouco, o cliente vai te dizer... Esse é um exemplo clássico que eu sempre dou. O cliente vai te dizer assim: Tati, eu amo coisa clássica. Nossa, aquela coisa assim, mais... Adoro. Para mim, coisa clássica... adoram rebuscado e tal. E aí tu vai olhar nas imagens de referência. O que tem nas imagens de referência? Um projeto contemporâneo com bozerie, com moldura nas portas, com alguns detalhes, mas o projeto em si é contemporâneo. Então, se eu for só pelo que ele me fala, eu vou errar no projeto, porque não é o que ele quer. Às vezes ele não sabe explicar o que ele precisa, mas ele vendo se torna mais fácil para ele explicar o que ele gostaria. Exatamente. Exatamente, Marco. Bem isso. E aí eu gosto, mais do que isso ainda, eu gosto de pedir para ele, quando ele me enviar as imagens, ele já me envia na imagem o que tu gostou, pergunto. Quando tu me enviar as imagens, já me fala que tu gostou dessa imagem. Porque às vezes ele salva uma imagem inteira porque ele gostou da paleta de cores. Mas ele nem olhou como é que tá a disposição dos móveis, ou que jeito que eles estão. Só pela cor. Então ele já especifica, esse aqui eu gostei da cor. Esse aqui eu gostei muito da ilha, da forma como a ilha tá. Esse aqui eu gostei muito da pedra. E aí tu vai conseguindo entender e absorver melhor o gosto do cliente, né? A gente consegue, com certeza, entender isso melhor. Essa parte das imagens, eu não faço isso numa reunião, tá? Eu peço para eles me enviarem via WhatsApp ou por onde eles acharem melhor. Tive, inclusive, clientes agora que me montaram uma apresentação em PDF com aquilo que eles gostam. Gente, perfeito. Meu Deus, perfeito. Mas assim, deixa o cliente te enviar. Aí sim ele vai olhar com calma as imagens, vai te mandar com calma, para isso não ter pressa, porque é uma parte bem importante também, as imagens. Pede para ele te mandar e explicar. Gostei disso por causa disso. Aqui eu gostei por causa disso. Amei esse tom do dourado. Achei que essa combinação não ficou boa, mas eu gostei do piso. Que às vezes pode ser também, né? E aí a gente olha para a imagem inteira e pensa, não, o cliente gostou de tudo. Não, é só o piso. Então é importante a gente pedir o que ele gostou. Não só pedir as imagens, mas o que ele gostou das imagens, tá? Aqui o Marco colocou, também é bom para demonstrar os prós e contras dos gostos dele. Praticidade também conta demais na hora de mostrar para ele. Eu não costumo mostrar imagens de referência, tá? Eu não vou, tu gosta disso? Eu não faço isso. Eu peço para a pessoa me mandar as imagens que ela mais gosta. Caso ela não tenha nenhuma imagem, aí sim eu faço uma seleção e vou perguntando: tu gosta disso? Tu gosta daquilo? Mas eu prefiro mesmo que o cliente me envie as imagens, porque aí ele busca com os termos dele, encontra aquilo que ele mais gosta e não vai ser
guiado pelo que eu já pré-selecionei, sabe? Ou às vezes ele vai dizer, eu gosto, mas na verdade ele não gostou tanto assim, então deixa ele escolher, eu prefiro pelo menos. E aí fica mais fácil da gente entender e bater. Então, quando eu falo que o briefing, ele é um mapa, é exatamente por isso. Porque eu vou entender os gostos do cliente, porque eu vou entender questões amplas e gerais, como as idades, como gosta de receber os amigos, ou se recebe ou se não, quais são as prioridades, o que vai acontecer em cada espaço. Eu também entendo o que o cliente não quer. Eu faço perguntas específicas de cada ambiente e eu ainda peço as imagens. Então, tudo isso eu vou bater ainda com as imagens, vou fazer esse cruzamento e com isso eu tenho o meu mapa. E o meu mapa está criado. E aí, quando eu for fazer, por exemplo, a criação do 3D, e ele me disse que gosta dos tons neutros, mas para um quarto infantil queria muito que tivesse verde e rosa, eu vou levar isso em consideração ou eu vou ignorar? Eu vou levar em consideração, esse é o meu mapa. Quem dera ter sempre clientes que sabem explicar as necessidades com PDF. Nossa, isso ali, eles montaram para mim e eu falei assim, eu amo vocês. Com todo o meu coração. Foi lindo, eu quase chorei quando eu vi aquele PDF, sério, incrível. Clientes façam PDFs, é incrível. Mas assim, este é o guia prático. E eu tenho certeza que seguindo passo a passo desses 6 itens que eu falei, criar teu próprio documento, fazer perguntas gerais, perguntar o que não quer, fazer perguntas específicas, deixar o cliente falar e pedir imagens de referências, com isso e com tudo mais que eu falei na nossa aula de hoje, eu não tenho a menor dúvida de que o projeto vai sair do jeito que o cliente quer. É só a gente ouvir e seguir o mapa. Sigam o mapa. Meus queridos, um beijo